Olá! Hoje vamos tratar sobre as formas de redução ao primeiro quadrante e também vamos tentar criar uma relação dos valores de seno, cosseno e da tangente com algum ângulo do primeiro quadrante. Aqui são alguns assuntos que serão tratados hoje e são as formas de redução que a gente pode fazer ao primeiro quadrante. Coloquei aqui algumas formas de representação de ângulos em graus, né? E a gente vai ver eles no círculo trigonométrico. Como a gente pode ver, temos o ângulo de 30 graus, 135 graus, menos 60 graus e menos 315 graus. O ângulo de 30 graus, ele está localizado no primeiro quadrante e ele tem como ponto inicial o ponto A e o seu ponto final o ponto B, onde irá de A até o ponto B, que será o seu ponto final. Sendo assim, ele vai formar o ângulo de 30 graus. Temos aqui o ângulo de 135 graus, onde ele terá como ponto inicial o ponto A e o ponto final o ponto B, onde terá sentido anti-horário, por isso que o seu ângulo é positivo. E sendo assim, como ele vai sair de A até B, vemos, né, que o seu sentido é anti-horário mesmo. O ângulo de menos 60 graus, ele está localizado no quarto quadrante e ele tem como sentido o sentido horário, onde tem como ponto inicial o ponto A e o seu ponto final o ponto B, que sairá do ponto A até o ponto B. Assim, como tem sentido horário, por isso que o seu ângulo é negativo. O ângulo de menos 315 graus, ele está localizado no primeiro quadrante e ele tem como seu ponto inicial o ponto A e o seu ponto final o ponto B. Sendo assim, ele terá sentido horário e por isso que o seu ângulo é negativo. Coloquei também as formas de representação, né? Alguns ângulos em radianos, como podemos ver. Temos o ângulo de π sobre 4 radianos, 7π sobre 6 radianos, menos 2π sobre 3 radianos e menos 3π sobre 2 radianos. O ângulo de π sobre 4 radianos fica localizado no primeiro quadrante e ele tem como ponto inicial o ponto A e o ponto final o ponto B, que sairá do ponto A até o ponto B. Sendo assim, o seu sentido será anti-horário, por isso que o seu ângulo é positivo. 7π sobre 6 radianos, ele terá como ponto inicial o ponto A e o seu ponto final o ponto B, onde sairá de A até o ponto B. Sendo assim, ele terá sentido anti-horário. O ângulo de menos 2π sobre 3 radianos, ele terá sentido horário. Por isso, como a gente vê, o seu ângulo é negativo. A gente pode ver na figura que temos o ponto A, que é o seu ponto inicial do ângulo. E temos também o ponto B, que é o seu ponto final do ângulo, né? Ou seja, irá do ponto A até o ponto B. O ângulo de menos 3π sobre 2 radianos, ele terá como horário, né, sentido horário, e por isso terá o seu ângulo negativo. Ele sairá do ponto A, que é o seu ponto inicial, até o ponto B, que é o seu ponto final. A relação de grau e radianos é que no ponto A, como a gente observa na figura, terá 0 graus, onde a gente irá do ponto A até o ponto B, que o ponto B vale π radianos, que é a mesma coisa de 180 graus. Ou seja, a gente sairá do ponto de 0 graus, que é o ponto A, até o ponto B, que vale 180 graus, ou π radianos. Temos como definição da semelhança de triângulos a seguinte: dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes congruentes e os lados homólogos proporcionais. Ou seja, dois triângulos eles são semelhantes quando os ângulos eles são iguais e os lados estão correspondentes ao mesmo ângulo. A gente observa aqui na figura que AC tem medida B.
Vamos ver para qual ângulo está correspondente a AC no outro triângulo. E vai estar correspondente para D e E. A gente observa pelo ângulo de A e pelo ângulo de C. Eles vão estar correspondentes para D e E, que tem medida F. AB tem medida, né, C. E vão estar correspondentes para E e F, que valem D, tem medida, né? B e C vão estar correspondentes para D e F. B e C tem medida A. D e F tem medida E. Isso tudo vai dar uma constante K. Por quê? Porque como todos são iguais, vão dar o mesmo resultado e assim eles vão ser semelhantes. A gente tem aqui que quando K é igual a 1, a gente pode dizer, né? A gente diz que os triângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, como a gente observa na figura. Esse A aqui, ele vai estar para a linha. Por quê? Porque eles têm a mesma medida. E assim, correspondente também aos outros. Aqui é um exemplo onde a gente pode ver que AB, a gente observa, né, que A é 75 e B é 65. A gente observa que AB está para D e E, por causa dos ângulos iguais, né? Ângulos iguais, né? E os lados, eles estão correspondentes aos ângulos. A medida de AB é 4 centímetros e a medida de D e E é 2 centímetros. Como a gente observa aqui, né? B e C, eles valem 8 centímetros. E eles estão correspondentes, como a gente pode ver, a E e F no outro triângulo. Ou seja, a medida de BC, que vale 8 centímetros, está para 4 centímetros no outro triângulo, como a gente pode ver nesse aqui. Só sobrou o A e o C. O A e C valem 6 centímetros. E eles vão estar correspondentes para D e F. D e F vale 3 centímetros, que vai ser 6 sobre 3. Isso tudo vai dar igual a 2, porque como todos são iguais, né? Então, a gente pode dizer que o triângulo AB e C está semelhante, né, ao triângulo D, E e F. Os ângulos simétricos são aqueles ângulos, né, que eles possuem a mesma abscissa ou a mesma ordenada. Assim, qualquer ângulo do círculo trigonométrico, a gente vai saber, né, que ele possui um simétrico nos outros quadrantes, mas às vezes pode mudar apenas o sinal, né? Na figura, a gente observa esse ângulo aqui, menos θ, que é um ângulo que está no quarto quadrante, né? E se a gente pegar um ponto aqui P na extremidade, né? A gente vai saber que ele terá valores nas abscissas e nas ordenadas. A gente pode ver que formou um triângulo, né? E a gente vai tentar criar uma relação, né, desses valores de cosseno e seno com outro ângulo no primeiro quadrante. Por isso, a gente vai criar um triângulo congruente no primeiro quadrante. A gente pode chamar esse ponto na outra extremidade de P', por ser a projeção desse triângulo do quarto quadrante no primeiro quadrante. A gente vai também saber que o ponto P', ele também vai ter valores na abscissa e na ordenada. Ou seja, a gente vai ver que o cosseno dos dois triângulos vão ser iguais. A gente também vai observar aqui na fórmula que os cossenos vão ser iguais. Já os senos, eles vão ser um oposto ao outro, né? Como a gente pode ver aqui também na fórmula, por causa do círculo trigonométrico também, né? E a tangente vai ser a relação do seno com o cosseno. Aqui são alguns exemplos, utilizando a fórmula de ângulos simétricos.
Temos o cosseno de menos 45 graus, que é a mesma coisa do cosseno de 45 graus. Temos o seno de menos 225 graus, que é a mesma coisa do menos seno de 225 graus. E temos também a tangente de menos 45 graus, que é a mesma coisa de menos tangente de 45 graus. Aqui são os ângulos complementares, onde são aqueles ângulos que a soma dos seus ângulos, eles resultam em 90 graus. Ou seja, um ângulo, ele complementa o outro. Por isso que a fórmula, quando a gente observa a fórmula aqui, o seno vai ser igual ao cosseno e o cosseno vai ser igual ao seno, pois os dois eles irão se complementar, formando assim, né, um ângulo de 90 graus. Já a tangente sempre será a relação, né, entre o seno sobre o cosseno. Aqui são alguns exemplos, onde a gente pode ver o cosseno de π sobre 3, que é igual à mesma coisa do cosseno de π sobre 2 menos π sobre 6, que é a mesma coisa do seno de π sobre 6, que é igual a 1 sobre 2. E também temos o seno de π sobre 3, que é a mesma coisa do seno de π sobre 2 menos π sobre 6, que é a mesma coisa do cosseno de π sobre 6, que é igual a raiz de 3 sobre 2. A gente pode observar, né, que o cosseno vai ser igual ao seno, como o seno vai ser igual ao cosseno, né? Por isso que vai ser um complemento o outro, como a gente tinha visto. E a tangente é π sobre 3 igual a tangente de π sobre 2 menos π sobre 6, que é igual a 1 sobre tangente de π sobre 6, que é igual a 1 sobre raiz de 3 sobre 3, que é igual a 3 sobre raiz de 3, que é igual a 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a mesma coisa que raiz de 3. Essa é mais uma forma de redução, que é redução do segundo para o primeiro quadrante, que consiste em reduzir do segundo para o primeiro quadrante. Como a gente observa na figura, né? A gente tem esse ângulo π menos alfa, onde ele sai do primeiro até o segundo quadrante, né? E a gente pode pegar aqui um ponto P nessa extremidade, onde a gente sabe, né, que ele tem valores nas abscissas e nas ordenadas, e que esses valores das abscissas e das ordenadas serão os valores de cosseno e seno para o ângulo, né, de π menos alfa. Mas a gente quer criar uma relação, né, desses valores de cosseno e seno com o ângulo ou algum outro ângulo, como a gente pode ver esse ângulo alfa, né? A gente quer criar uma relação com algum ângulo do primeiro quadrante. Por isso que a gente projeta, né, esse triângulo do segundo quadrante no primeiro quadrante, né? Como a gente projeta, eles terão, né, esse triângulo aqui do primeiro quadrante, ele terá a mesma medida do triângulo, do outro triângulo do segundo quadrante. E a gente pode chamar essa extremidade de P'. A gente observa, né, que o seno, que é a ordenada, né, que é essa ordenada aqui, eles serão iguais, como a gente pode observar aqui. Já o cosseno será oposto um do outro, né? A gente observa também na fórmula. E a tangente é a relação, né, do seno com cosseno. Aqui são alguns exemplos utilizando a forma de redução, né? As fórmulas lá de redução do segundo para o primeiro. E a gente tem o cosseno de 2 sobre 3π. É a mesma coisa do cosseno de π menos π sobre 3. Que é a mesma coisa do menos cosseno de π sobre 3. Que é a mesma coisa de menos 1 sobre 2. O seno de 2 sobre 3π é igual ao seno de π menos π sobre 3, que é a mesma coisa do seno de π sobre 3, que o seno de π sobre 3 é igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. A tangente de 2 sobre 3π é igual à tangente de π
menos π sobre 3, que é igual a menos tangente de π sobre 3, que é igual a menos raiz de 3. Aqui é mais uma forma de redução, que é a redução do terceiro para o primeiro quadrante, onde também consiste em reduzir um ângulo do terceiro para o primeiro quadrante. E a gente tem aqui o ângulo de θ mais π, né, que sai do primeiro para o terceiro quadrante. A gente pode pegar, né, um ponto P aqui na extremidade, onde ele terá valores na ordenada e na abscissa, né? A gente sabe que ele terá valores na ordenada e na abscissa. E esses valores, né, vão determinar o seno e o cosseno. E como a gente quer fazer uma relação, né, desses valores, a gente projeta em 180 graus, né, esse triângulo no primeiro quadrante. Ou seja, o triângulo do terceiro quadrante terá a mesma medida, ou seja, vai ser congruente, né, com o triângulo do primeiro quadrante. A gente pode chamar, né, essa outra extremidade de P'. A gente também vai ver que a relação dos valores de seno e de cosseno, né? A gente observa que o cosseno, né, vai ser oposto um ao outro, como está aqui na fórmula. E o seno também será oposto, por conta também do círculo trigonométrico, né, que podemos ver que um é positivo e o outro será negativo. E a tangente é a relação, né, do seno com o cosseno. Aqui são alguns exemplos utilizando a redução do terceiro para o primeiro, onde temos o cosseno de 210, que o cosseno de 210 é a mesma coisa do cosseno de 180, mais o de 30 graus, que é igual ao menos cosseno de 30 graus, que é a mesma coisa de menos raiz de 3 sobre 3. O seno de 210 é a mesma coisa do seno de 180, mais o de 30, que é igual ao menos seno de 30 graus, que é a mesma coisa de menos 1 sobre 2. A tangente de 210 é igual à tangente de 180 graus, mais a de 30, que é igual à tangente de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Aqui também é mais uma forma de redução. E a gente vai falar de ângulos que estão no quarto quadrante e a gente vai tentar encontrar uma relação para eles com ângulos do primeiro quadrante. A gente observa na figura que temos esse ângulo 2π menos alfa, onde ele sai do primeiro quadrante e vai para o quarto quadrante, né? A gente pode pegar um ponto P aqui nessa extremidade e sabemos, né, que ele terá valores na abscissa e valores na ordenada. Como a gente sabe que ele tem valores na abscissa e na ordenada, a gente quer fazer uma sabe que esses valores eles terão os valores do seno e do cosseno, né? E a gente quer fazer uma relação desses valores com algum outro valor, né, do cosseno e seno do primeiro quadrante. E a gente assim vai formar, pegar o triângulo do quarto quadrante e projetar esse triângulo no primeiro quadrante. Como a gente projeta esse triângulo no primeiro quadrante, ele terá a mesma medida, por isso ele será congruente, né? Como a gente tem aqui um ponto na outra extremidade, como a gente tem um ponto P aqui, né? A gente aqui pode chamar de P' por ser a projeção, né? Observamos também na figura que o seno será um oposto ao outro pelo círculo trigonométrico, e aí também observamos na fórmula, né? E o cosseno será iguais. E a tangente é a relação, né, do seno com o cosseno. Aqui são alguns exemplos. Temos o seno de 315 graus, que é a mesma coisa do seno de 360 graus menos o de 45 graus,
que é igual ao menos seno de 45 graus, que é igual ao menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 315 graus é a mesma coisa do cosseno de 360 graus, menos o de 45 graus, que é a mesma coisa do cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. A tangente de 315 graus é a mesma coisa da tangente de 360 menos a de 45, que é igual a menos tangente de 45 graus, que é igual a menos 1. Aqui temos as referências, né, que foram utilizadas para fazer esse slide. Obrigada pela atenção.